Boa noite, pessoal. Eu sou o Rubem Fontes Neto. Esse é o canal do 1902 Futebol, o canal que fala de futebol paulista. E hoje, quinta-feira, mais uma entrevista com o presidente aí de um clube do interior paulista. Vamos até a cidade de Assis para falar do Clube Atlético Assisense, time aí que vem se recuperando nas últimas rodadas da segunda divisão. E a gente vai contar muita história aí desses 30 anos de Assisense e também falar sobre esse atual momento do clube. E para participar junto comigo aqui, meu amigo Mal, do blog As Mil Camisas. Boa noite, Mal. Boa noite, Rubem. Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando, pessoas de várias cidades de São Paulo, tem gente aí de outros estados, dos grupos de WhatsApp aí que a gente faz parte. Hoje, para mim, é sempre uma entrevista mais especial, né? Porque minha família é de Assis, mas a gente também tem uma questão, como você disse aí, de um time que vem em franca recuperação nessa bezinha que começou meio morna e que nessa rodada do fim de semana aí pegou fogo, né? Vamos falar bastante também dessa rodada e da sequência do campeonato. Bom, e já apresentando ele, presidente Fábio Melo, presidente do Clube Atlético Assisense. Boa noite, Fábio. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para participar da 1902 Entrevista. Já queria que você se apresentasse. Quem é o Fábio Melo, presidente do Assisense? Boa noite, meus amigos e a todos que estão acompanhando. Eu sou o Fábio, né? Sou um ex-atleta de futebol, onde encerrei minha carreira no Assisense e por aqui fiquei. Um cara apaixonado pelo clube, que faz de tudo para o clube andar, né? Legal, Mal. Aí, ó, temos um ex-atleta. Quem disse que não tem dirigente que é ex-atleta? Tá aí o Fábio provando que tem sim o pessoal da bola que quer também se... Não vou dizer aventurar, mas quer sim tornar, né, o meio do futebol uma sequência de carreira, né, Fábio? E como que foi essa preparação para deixar os gramados e assumir a presidência do Assisense? Eu estava jogando, né? Daí a gente acabou a competição da segunda divisão, acho que foi em 2016. E no próximo ano teve algumas confusões dentro do clube e acabou ocorrendo o caminho que caiu no meu colo a presidência. Eu falei, vamos embora, e faz 6 anos aí que a gente... Opa, voltou, Fábio. Cortou aí, né? Então, faz 6 continuar. anos que eu estou à frente do clube, né? Legal. Mal, pode fazer a sua pergunta, então, para o Fábio. Fábio, você foi atleta, mas você é mesmo aí de Assis, então, né? Queria saber se você... quais foram os outros times que você passou, né? Também aí como jogador, qual posição que você jogava, só para a gente conhecer um pouco mais sobre a sua história aí também. E aí a gente começa a falar dos desafios que você enfrenta aí. Mas primeiro fala um pouquinho mais aí, então. Eu joguei muito tempo, né, na base do antigo Matsubara, no Paraná, né? Eu joguei 6 anos lá, me profissionalizei lá, fiz meu primeiro campeonato profissional com 16 anos. Depois eu fui para o Grêmio de Porto Alegre, fiquei 1 ano e pouquinho na base.
E depois vim para o comercial de Ribeirão Preto. Daí ocasionou de eu voltar para Assis e finalizei minha carreira aqui. E depois disso, assumi a presidência. Foi tudo muito rápido. Bom, então já são 6 anos na presidência do Assisense, Fábio, é isso? Isso, 6 anos. 6 anos, então, na presidência do Assisense, ó. É bastante tempo, hein, Mal? Porque o Assisense faz 30 anos agora, né? Fez 30 anos agora e desses 30, então, o Fábio já está no comando em 6. E, Fábio, queria saber de você, né? Quando ocasionou de você assumir a presidência do clube, né? Como que funciona, né? O Assisense hoje, como que funciona? É um clube associativo, mas quantos sócios são? Como que se define quem vai ser o presidente? Acho que o Mal e o Fábio caíram aqui. Bom, já vou aproveitar então passar os comentários de quem está aqui com a gente. Chesky França, boa noite. Marlene Jimenez Penessor, boa noite. Orlando Jarrão, por aqui. O Jazi, boa noite, Jazi. Christian Gedra, lá do Netlusa, por aqui. Christian, boa noite para você. Valeu aí pelas palavras. O Fábio ainda não voltou aqui. Bom, pessoal, então, para quem não conhece, né, o Clube Atlético Assisense é um clube fundado em 1995. Ele surge, né, de um projeto, de uma escolinha, né? O Fábio está de volta aqui. Opa, Fábio, estava contando um pouquinho aí da trajetória do Assisense aí, que é um clube que surge, né, em 1995, mas era um projeto de uma escolinha que depois demora um tempinho até se profissionalizar, né? Se você quiser completar a história aí para o pessoal. Quando fundou o Assisense, né, eu fazia parte da escolinha, né, que era o antigo Peraltinha. Então, uma história bem bacana. Eu tô no começo do clube e tô aqui até hoje, né? Não, é bem legal. E essa escola Peraltinha é como se fosse uma escolinha de futebol da cidade, na época? Isso, era uma escola de futebol da cidade. Hoje já não existe mais, né? Onde concentrava todos os atletas no nível melhor, né, nessa escolinha. Então, onde acabou se profissionalizando um clube em cima dela, né? Uhum. E essa profissionalização foi no início dos anos 2000, ali por volta de 2003, né? Se eu não estou enganado, 2003, 2004. O clube foi fundado dia 27 de março de 95, né? Então, eu creio que foi nessa época aí. Foi bem no dia do nascimento do meu irmão, né? Quanta coincidência aí, irmão. Muita coincidência. E é uma época, Rubem, importante, porque o futebol em Assis é uma cidade, eu comentava com o Fábio aí antes da gente começar, é uma cidade que sempre teve muita história com o futebol, e a gente está falando de uma época em que o Vossen estava naquela época que tinha parado, muita gente achando que o Vossen nem ia voltar, né? Então, essa parceria aí até com o Cruzeiro, da escolinha com o Cruzeiro e tudo, deu uma vida nova, né, pro futebol em Assis, né? Sim, sim. Estava sem clube profissional, né, na época, e foi uma surpresa para todo mundo, né? Surgiu o Assisense, e depois, ao longo dos tempos, né, teve a volta do Vossen. Até um pouco por conta disso, né? Porque a turma ficou meio enciumada. A verdade é essa, né, Fábio? Você deve saber aí que a cidade... Quem era moleque na época do Assisense e nunca tinha ido para o jogo, óbvio que acompanhou. Mas eu falo até pela minha família lá, que sempre o pessoal foi Vossen roxo, literalmente, né? Eles sempre ficavam, mas esse aí é o Assisense, não é o Vossen. Eles tinham essa birra aí. Ainda existe isso, você acha, Fábio? Ainda existe isso, né? Aqui. Existe isso, sim. Tem essa divisão ainda de lugares, né? Um lugar é do Vossen, outro lugar é do Assisense. Mas o Assisense é um time
mais novo, um time de pessoas mais novas, né? Torcedores mais novos. E tem espaço para todo mundo, né? E, Fábio, bom, então, já que a gente começou a falar do Vossen, eu ia deixar essa pergunta para depois, mas já que a gente entrou nesse assunto aí, né? Você está na presidência do clube, né, há 6 anos. Nesse meio tempo, houve alguns embates, né, entre Assisense e Vossen no campo, e houve também, né, o que a gente vê de fora, pelo menos, uma parceria nos últimos anos entre as equipes, parceria essa que foi desfeita, e o Assisense volta, né, a caminhar com as próprias pernas, digamos assim, esse ano. Queria que você pudesse, né, resumir um pouquinho dessa história recente, dessa rivalidade entre Vossen e Assisense, e esse momento de parceria entre os clubes. Era uma rivalidade muito grande, né, aqui na cidade. Os dois clubes na mesma divisão, né, então tinha clássico todo ano. Eram jogos difíceis, né, para os dois clubes. E depois veio a falta de patrocínio para os dois clubes, a falta de apoio. A gente sentou e conversou e achou melhor tentar unir forças, né? Nesse período, no primeiro ano que a gente conseguiu unir forças, a gente conseguiu subir o Vossen para a Série A4, né? Classificando entre os 16. Ficamos 19 ou 20 jogos invicto no ano, né? A gente era o time a ser batido no início da junção, mas por alguns detalhes a gente acabou perdendo uma classificação e saindo fora da briga pelo acesso. E depois disso, chove tá chovendo, chove pelo estado de São Paulo aí, né? Tá chovendo em Assis, aqui também tá todo mundo com a internet hoje meio atrapalhada, né? Mas a gente vai seguindo aqui, né, Mal? Vamos lá. Daqui a pouquinho o Fábio volta a conversar com a gente. Eu já dei um alô aqui pro pessoal. Deixa eu passar aqui quem eu fiquei devendo. O Gerson França. O Gerson, só para dar os alôs da turma que eu sei aí. O Gerson é torcedor de Santo André também, mas mora no interior, lá em Caçapava. Acompanha bastante o futebol em si aí. Bem legal ele tá aí. Sérgio Augusto por aqui também. Valdir Cardoso da Silva. O Oswaldo aqui, boa noite a todos, um bom programa, e ele disse aqui... Aí jogando Vossen. Viva o Assisense. O Luiz Antônio, ex-zagueiro do Santo André, também por aqui. Aqui, ó, o Fábio tá voltando para terminar essa história da parceria. Então, no primeiro ano, né, Fábio? A parceria deu certo, vocês ficaram entre os 16, o Vossen conquistou a vaga na Série A4. Isso foi no ano de 2023, né? E aí essa parceria foi mantida para 2024, é isso? Isso, a gente manteve, né, a parceria, mas no meio do caminho ela foi perdendo a essência, né, tendo alguns conflitos, duas cabeças, né, meio de pensar futebol, eu com a minha e o Lauro, que era o presidente na época, com a dele, e foi se desgastando, né, por algumas questões de contratações, de metodologia de trabalho, opções, mas não vem ao caso. Daí, no final do ano de 2024, a gente preferiu desatar a união e cada um andar pelos seus caminhos, né? E, Fábio, ficou algum arrependimento, assim, porque 2023 meio que foi um ano chave, né? Que houve a divisão ali da segunda divisão, praticamente metade dos clubes foram para a Série 4, outra metade acabou ficando na segunda divisão. Ficou assim, algum arrependimento de ter feito essa parceria e o Vossen ter conseguido o acesso, digamos assim, para a Série 4 e o Assisense hoje tendo que disputar a quinta divisão? Eu creio que arrependimento não, sabe? Porque quando a gente pega para fazer as coisas e se dedica nela, quando a gente ama o que faz também, não pode haver arrependimento, né? Então, eu acho que foi
muito aprendizado nesse tempo, entendeu? O Assisense continua no mesmo lugar que estava, e a gente aprendeu bastante. Então, eu acho que nesse período que a gente teve lá, foi de muito aprendizado. Tá certo. Vai lá, Mal. Eu queria... A gente tem feito essas entrevistas, Fábio, já desde o fim do ano passado, né? E uma fórmula de sucesso aí que a gente descobriu é quando as coisas estão meio caminhando junto. Essa parceria e essa separação mexeu também com a relação... Acho que o Fábio caiu de novo, peraí. Opa. Mexeu também com a relação que o clube tinha e tem com a prefeitura? Ou isso está bacana? Como é que é essa relação de vocês com a prefeitura? Até isso aí foi uma das coisas, né? O Vossen apoiou a gestão passada e a gente apoiou a gestão atual. Foi uma briga meio que política também na eleição passada. E hoje a gente tem total apoio da prefeita Thelma, né, que está nos ajudando bastante aí com as categorias de base. E é isso, cara. Hoje, eu acho que sem a prefeitura próximo, ter o acesso direto que possa resolver as coisas questão de estádio, de transporte de categoria de base, de alimentação para atletas menores. Então, se não tiver esse apoio hoje, fica mais difícil, né? Ainda mais se tratando de clubes menores, né? Da última divisão, que nem a gente. Uma dessas áreas, que você até citou o estádio, né? Acho que vale reforçar que o Tunicão hoje não só tem um estádio bacana, reformado, mas está com a cobertura, iluminação. O Vossen chegou a fazer jogos noturnos. Vocês têm utilizado os jogos à noite, não? Sim, a iluminação inaugurou esse ano, né? Com o Vossen na Série A4. E os nossos jogos também, a gente está mandando de sexta-feira, 7h30 da noite. E qual tem sido a média de público, Fábio? Só para a gente... 300, 400 pessoas. Agora está um friozinho, né? Tá difícil levar o torcedor para o estádio. Certo. Realmente, esse período do ano fica mais complicado, principalmente com as temperaturas que vem fazendo, né? Vocês jogaram, né, na última semana, na sexta-feira à noite, né, Fábio? Isso. Mas eu creio aí que se a gente conseguir essa classificação que a gente está buscando aí, vai melhorar bastante o público aí no estádio. Bom, e falando aí de... o Jazzy pergunta por que o estádio é chamado de Tonicão, qual a história e se ele é da Prefeitura de Assis. Então, vocês dois que têm mais relação aí com a cidade de Assis podem responder essa para o Jazzy. O estádio chama Antônio Viana da Silva, né? Que devia ter o apelido de Tonicão, né? Eu não sei o porquê que deram o nome, eu vou ficar devendo essa, mas é um nome atrativo, eu acho que chama atenção, né? Um nome cativante. A minha história é mais legal, tá? Bom, eu moro em Santo André. Qual é o nome do estádio em Santo André, Rubem? Bruno José Daniel. Brunão, né? Brunão. Meu avô em Santo André é o Bruno. Em Assis, meu avô em Assis, seu Antônio Tunico. Então, na nossa família, a gente fala que os estádios é para homenagear os dois avós, o Brunão aqui em Santo André e o Tunicão aí em Assis, né? O Tunicão que foi inaugurado, eu estava em Assis no dia, num jogo contra o Corinthians, né? Parou a cidade, não sei se... Quantos anos você tem, Fábio? Eu tenho 34. Acho que você era criança, você era nascido. Mas eu fui nesse jogo com meu pai. Ah, bacana. Seu pai curte o futebol de Assis também? Curte. Meu pai é meio fanático, né? Porque veste a camisa comigo. Pô, bacana. Entendeu? Quer mandar aí, Rubem? Você sabe que eu começo a falar aqui, eu preciso... Pode ir, irmão. Não, o Fábio citou a base, né? Eu também acho uma coisa importante aí, porque o Assisense também está nessa Série B do Sub-20 aí, né, Fábio? Sim, o time está... Como é que está?
Como é que está a base do Acisense aí? Quais são as categorias? O que vocês estão projetando disso? É uma categoria que tem sido usada também para gerar atletas para o próprio clube ou mais foco em venda? Hoje a gente está jogando, né, o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20. O nosso Sub-15 é vice-líder do grupo, né, atrás do Marília, com grande chance de classificação para a segunda fase. O Sub-17 não está fazendo uma boa campanha. Com a volta, né, a gente montou tudo muito em cima da hora e o 17 está tendo um pouquinho de dificuldade na competição. O Sub-20 fez 2 jogos, né, empatou com a Penapolense em Penápolis, 2-2, e perdeu o Pulinense na sexta-feira passada aqui de 2-0. Mas é um time que vai crescer bastante na competição, ele que tem bons jogadores. E essa captação de jogadores, tem alguma parceria com alguma escolinha da cidade nas categorias menores, ou é tudo por conta do Acisense? Como que é a captação desses atletas? O nosso Sub-15 e Sub-17 são praticamente 100% de Assis, atletas da cidade, e os que não são da região, são de cidades próximas. O Sub-20 a gente já tem alguns jogadores alojados, né? E mais alguns da cidade. A hora que eu caí, sem querer estender na polêmica, entre aspas, lá da relação Vossa e Acisense, eu só ia citar uma outra cidade que tem 2 times aí, que esse final de semana passou uma verdadeira guerra, né? Nossos amigos lá de Brodowski, que tem o Bandeirante e o Brodowski, não sei o quanto todo mundo acompanha isso aí, é o tetracampeão amador do estado, Bandeirante, e eles fizeram a final, o segundo jogo. O primeiro jogo tinha sido 3-0 para o Brodowski, fizeram toda uma campanha antes, as diretorias se cumprimentando por um movimento de paz lá pelo clássico. No segundo jogo, o Bandeirante fez 3-0, no terceiro gol, o jogo também não acabou lá. Não sabemos nem como é que vai ser a sequência disso. O futebol amador ainda acontece bastante, né? No profissional ainda é menos, né? De vez em quando rola uma confusão ou outra, mas ainda é menos, né? E, Fábio, e hoje qual que é a estrutura, né, que o Acisense tem? Um instantezinho só, tá? Deixa eu mudar para um carregador aqui. Beleza. Bom, enquanto o Fábio vai lá, Mal, a gente vai dando boa noite aqui, ó, com o Bruno Lucena acompanhando a gente. Boa noite, Bruno. Também aí parte aí do pessoal do Netlusa. Fernando Miranda, ótima noite a todos, ótima resenha, parabéns pelo trabalho, valeu. Fernando é lá de Votuporanga. Fernando também tem um canal bacana. Quando a gente vai fazer o Votuporanguense, e aí a gente vai fazer que nem a gente fez com o Tupã e o Sérgio, a gente vai convidar ele para participar com a gente da Legal, entrevista. Com o presidente Casquinha lá do Votuporanguense. Liberado. Está de volta aí? Fábio, eu estava perguntando, né, qual que é a estrutura hoje do Acisense, né? Porque normalmente a gente sabe que quando a cidade tem um clube apenas, fica mais fácil, né? Você treinar no próprio estádio e tudo mais. Não é o caso de Assis, que tem que dividir, né, entre o Vossa e o Acisense. Como que está essa questão hoje do lado do Acisense, né? Onde são feitos os treinamentos, como que é feita essa divisão de locais aí dentro da cidade, se vocês têm um CT, enfim, como que funciona? Não, a gente tem 2 alojamentos, né? Um que é para o profissional e outro que é para o Sub-20. A gente usa os campos da cidade, né? Que é os 2 estádios, que é o Marcelino e o Tunicão. E os outros 2 campos auxiliares, que é o campo do Almoxerifado e o campo do CDHU. Então, a gente usa a estrutura da cidade. E aí dá para dividir tudo aí para profissional, sub-20, sub-15, sub-17. Sim, cada um tem seu lugarzinho aqui, dá sim. O Marcelino é o estádio do São Paulo, né? Isso. Que era o antigo estádio, né? Que todo mundo, o próprio Vossen chegou antes do Tunicão, era onde os times jogavam. E eu vi que você estava falando que você estava na época da escolinha ainda. A escolinha do Acisense acontecia onde? O campo? Era na Ferroviária ou eu que... Não, era lá no antigo Ieda, lá. Tinha um campo pra cima ali, onde era a escolinha. Foi onde fundou o Acisense, foi lá, né?
E, ô Fábio, quais estão sendo as dificuldades para você, assim como, né? Igual você falou, pô, você vinha ali jogando bola, não sei se realmente você estava imaginando que ia ter uma carreira de atleta mais longeva e de repente você aparece nessa função de dirigente. Hoje, o que você enxerga aí? Né? Antigamente você ficava pensando no adversário dentro de campo, agora os problemas, acho que fora do campo, são até maiores, né? O que o presidente do Acizense enfrenta hoje como principais desafios? O desafio de todo clube menor, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de apoio. Não muda, eu creio que todos os times da divisão aí tenham as mesmas dificuldades, né? Cada um no seu patamar, nas suas condições, tem suas dificuldades. Graças a Deus, esse ano a gente está tendo um ano mais tranquilo, em questão das categorias de base, questão do profissional. A gente tem uma folha bem enxuta, um trabalho mais centrado, entendeu? Sem loucura, bem pé no chão. Voltamos agora, né? Não teria por que a gente voltar fazendo loucura, coisas que não desse para a gente conseguir tocar. Mas creio que a gente está no caminho aí, tem tudo para melhorar se a gente conseguir passar de fase. Mas mesmo com uma folha enxuta, né, Fábio? A gente sabe que hoje em dia alguns presidentes acabaram ficando amigos da gente aí, a gente fica conversando. Então, mesmo para um jogo, às vezes, fora de casa, que você precisa, às vezes, pernoitar aí num hotel, é uma grana, né? Quem são as empresas que têm apoiado aí o Acizense? Da onde vem essa grana? Você tem patrocínio? O clube já tem um modelo mais ou menos SAF? Tem algum empresário apostando no clube, pondo dinheiro? Como é que funciona isso? Hoje a gente tem 2 patrocinadores master, né? Que é onde que dá o alicerce para o clube, né? Que é a IRB, que é uma empresa hospitalar, que é do presidente do conselho, né? Dr. Ivan, um médico. E temos a Gludes, né? Que é uma empresa espanhola, onde o Cafu é embaixador dela, junto com o Kempis da Argentina. É uma empresa também que está nos ajudando bastante, está fortalecendo o nosso trabalho. E essa empresa espanhola, ela tem a sede na cidade, Fábio? Ou não? Não tem. A sede dela, né, é na Espanha mesmo. E aqui no Brasil, quem representa ela é o Cafu. Bacana, hein? Inclusive, o Cafu tá para vir aqui num evento da empresa, junto com a Cisense. Pô, e esse tipo de ação, acredito que seja bom, inclusive, para fomentar um pouco de torcida também, né? Deixando um pouco dos desafios financeiros aí de lado. E em relação à torcida, Fábio, como é que um time hoje que está aí jogando a 5ª divisão, né? Como é que você enxerga para movimentar mesmo a cidade, né? Eu até sinto que você fica meio assim para falar que são 300, 400 pessoas, mas a gente que sabe da realidade, nós sabemos que, cara, é um público hoje da Bezinha, é isso mesmo, né? Os times que às vezes estão liderando aí, o Guarulhos, que está um super campeonato, eu acho que não teve nenhum jogo batendo 500 pessoas, né? Como é que você enxerga potencial para principalmente molecada aí curtir? Você tem um olho para isso também? Vocês têm feito alguma coisa? Infelizmente, eu acho que a nossa competição em si ela é pouco atrativa ainda, né, por torcedor, né? Porque não tem tantos jogadores de nome, entendeu? Eu acho que ela é pouco ilustrada ainda, né? Então ela vai ficando melhor conforme a divisão vai aumentando, né? Vão ter com mais pesquisas, assim, mais tradicionais, que a pessoa só via na televisão. Então eu acho que o interesse vai aumentando conforme a competitividade vai aumentando também, né? Mas você pensa em ter alguma... Porque isso também é uma coisa que a gente tem aprendido aí com os outros presidentes, né? Além dessa questão da relação com a prefeitura, a relação com a cidade no geral aí também é uma coisa que tem que acontecer para dar certo. Você pensa em ter algum tipo de ação, sei lá, o pessoal das escolas mesmo de Assis, a gente sabe que Assis tem uma faculdade importante, essa turma consegue participar ou também para esse pessoal você também acha que eles não têm muito interesse nesse nível do futebol?
que acontece, né? É difícil a gente atingir todos os alvos, né? O clube Claro. pequeno tem pouca estrutura de marketing, pouca estrutura de publicidade. Então a gente usa mais os jornais locais aqui, né? Os sites locais, para fazer as divulgações dos jogos, a página do clube, entendeu? Então o público que não é atingido, infelizmente, tem pouco acesso aí para saber do dia de jogo, horário e etc. Né? Entendi. Pode. Rubem? Com quem que a gente conversou, Mal? O pessoal de Tanabi, né? Falou de colocar carro de som na rua, né? A Para gente atrair acha que não, né? o torcedor. A gente acha que não, né, Fábio? Mas é engraçado. Hoje em dia, com esse negócio da internet, tem tanta coisa para as pessoas fazerem que eu tenho certeza que muita gente acaba esquecendo até. O lance de você ter puxado para sexta-noite me parece bem legal, porque é um horário ali que a turma, às 7h30, normalmente quem vai fazer alguma coisa serve quase que de aquecimento. Assis não é uma cidade que a gente sabe que é tão grande que o deslocamento aí pode gerar algum atraso. Eu confesso que eu esperava que Assis, tanto o assisense quanto o Vossen, até eu diria, abraçasse um pouco mais. Mas também tem essa questão do resultado, né? Que eu acho que isso também, eu acho que o começo do assisense aí foi um começo ruim, né? A derrota para o Tupã em casa, e acho que agora, com esses últimos resultados positivos, também isso eu acho que tende a se refletir um pouco no público. O que você acha? Sim, é o que a gente pensa, é real isso aí. O torcedor gosta de time que está ganhando, né? Então, isso aí é a principal arma de ter o torcedor no estádio. Então, eu creio que se a gente conseguir fazer um bom resultado contra o Tupã, um jogo decisivo contra o Tanabi, que valendo a classificação direta, eu creio que vai ser uma fonte de chamar o torcedor para o estádio, sim, que vai ser um jogo muito, muito competitivo e vai ser bacana de assistir. Bom, falando um pouquinho da campanha, Fábio, do elenco, na verdade, né? Esse ano a gente tem a novidade na Bezinha, que é poder inscrever atletas acima de 23 anos, né? E eu acho que o Assisense, assim, contratou a grande estrela, digamos assim, da competição, nesse quesito acima de 23 anos, que é o Leandro, né? Meia, que foi revelado pelo Santos, teve passagem pela Seleção Brasileira de Base. Como que foi, né, o acerto com o Leandro para ele defender o Assisense aí na Bezinha, e como é o dia dele, o dia a dia dele aí no clube? Ele te ajuda bastante também, porque é um cara que é mais velho que você, né? Tem bastante experiência. O Leandro foi uma aposta que eu acho que qualquer um que se montasse um time novo aqui em Assis não apostaria, entendeu? 42 anos, um ex-atleta, né? Mas é um cara que jogou comigo, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, e quando a gente conversou, eu falei para ele que ele seria o ponto fundamental para a volta do clube, né? Então a minha primeira contratação foi o Leandro. Lá dentro do arbitral, o dia que saiu os grupos, as coisas, e teve a novidade das 3 fichas lá mesmo na frente, no conselho técnico, eu mandei mensagem para ele. Então, o Leandro foi um cara fundamental para esse projeto, é um cara profissional ao extremo, um cara que se cuida, portanto que está aguentando fazer os jogos aí, não é fácil. Ele também tem idade para ser pai dos atletas, entendeu? Então, é um cara que está somando demais, é um cara que faz gols decisivos, né? E creio que vai cada vez mais nos ajudar aí na competição, né? É um cara que tem um dia a dia, ele tem a empresa dele, né? O Leandro trabalha e faz os treinos com a gente à noite. Então é um cara que se esforça para estar com a gente, se emociona todo jogo, né? Porque passar por tudo que ele já passou, né? Um cara já foi campeão brasileiro no Santos, já teve em seleção brasileira e retornar, né? Num clube menor e no meio de meninos mais novos não é fácil. Então ele é um cara que está se dedicando muito ao trabalho, um cara pontual e profissional ao extremo, né? E a mídia local deu uma atenção para isso, Fábio? Deu um burburinho, pelo menos, de ter um atleta desse porte aí em Assis?
Sempre dá, né? No começo, né, tem mais críticas negativas, né, do que positivas. Mas como que um cara de 42 anos vai conseguir acompanhar os meninos? Como que ele vai jogar? É um ex-jogador. Mas a gente que está no dia a dia e vem acompanhando, né, a gente sabe que o que dá e o que não dá, né? Então, como eu estou falando, eu tive mais crítica negativa do que positiva. Ele mesmo está mostrando dentro do campo que ele é o Leandro, né? Então não dá para se duvidar e sempre que ele tiver oportunidade, ele vai decidir jogos. E nesse nível também, né, Mal, o próprio Fábio, a gente sabe que, por mais que sejam jogadores também, a maioria sub-23, um cara como o Leandro, com a experiência que ele tem, se fisicamente, né, fica difícil concorrer, mas ele conhece os atalhos do campo, né, consegue ali se desmarcar só no posicionamento para achar o espaço. Achei um exemplo disso, é meio que o gol que ele fez na última rodada ali, né, que foi, inclusive, o gol da vitória do Assisense. Houve o chute de fora da área, tem o rebote, e ele acredita no lance, chega sozinho, enquanto a zaga adversária, praticamente todo mundo parado, esperando o que vai acontecer, né? Isso aí foi o que o treinador o Ícaro disse, acho que ontem ainda a gente estava conversando, a diferença de você ter um atleta com toda a experiência do Leandro, porque quando a bola sobra num garoto do jeito que sobrou no pé dele, alguns assustam e chutam de qualquer jeito, poderia até errar o gol, entendeu? Ele não, ele entrou com a bola e tudo praticamente dentro do gol, né? Entrou com ela dominada. Então, são aspectos aí que caracterizam e pode mudar o jogo, né? E para uma fase seguinte, já tem em mente aí algum outro atleta mais experiente que possa chegar? Já pensa nisso ou ainda não? Não, hoje a gente já tem, né, os 3 atletas acima, que é o Leandro, o Rafinha e o Foguinho, né? São jogadores experientes também. Então, eu acho que vai ser os 3, a não ser que a federação abra aí, possa dar a possibilidade de mais uma ficha aí para a segunda fase, que eu acho que seria legal, ia fomentar um pouquinho mais a competição. Mas a gente tem que aguardar, vamos ver como que vai ser. O Fábio, e antes do Leandro, eu estava lembrando aqui, você já tinha tentado trabalhar também com outro jogador midiático, né? Eu não lembro o nome dele agora. O irmão do Adriano Imperador. Era o irmão ou o filho? O irmão, o Thiago Ribeiro. Thiago. A gente fez em 2019, eu acho que foi. 2020. Caramba, 5 anos já. 5 anos. Teve a indicação dele aqui no clube, né? E a gente achou super, super legal, porque é difícil, né? A gente trazer pessoas desse nível aqui para clubes menores. Não é fácil, entendeu? Então, de imediato, quando indicou ele, o Adriano com a mãe solicitou que a gente fosse lá no Rio, nos conhecer pessoalmente. Estive lá na casa deles. Tem uma família macizense. Tem. Então foi bacana. Essa é uma foto aí que precisa estar nas redes, hein, Fábio? Então foi coisa de que você fica até assim, pasmo, né? Poxa, mas bacana, né? Às vezes tão longe, às vezes tão perto. Então é legal. São coisas que só o futebol aí pode proporcionar. Viu, Mal? Eu puxei a ficha do Fábio aqui, ele falou que foi atleta do Assisense, já fui pesquisar aqui, e você também, se o gol não me deixa mentir, você jogou com veterano também no Assisense, né? Fabiano Gadelha, estava na sua época também no clube. Gadelha. Como que era aí o Gadelha no Assisense? Gadelha é meu grande amigo, parceiro, direto está aqui nos visitando. Falo com ele toda semana. Um grande cara, me ajudou demais aqui. E continua me ajudando até hoje. E dentro de campo, o bicho era bom mesmo? Bom demais, tá doido. Esse também tinha um fato. Que falta, é o que tá faltando no nosso futebol hoje. São caras que nem ele, Leandro. Vai ser difícil achar novamente.
Pô, e você hoje que é o presidente, por que isso está acontecendo, Fábio? Agora, tipo, já te questionando como dirigente mesmo. Por que o futebol brasileiro, né, principalmente, teve essa mudança aí nos últimos 10, 15 anos, em que a gente perdeu aquele batedor de escanteio, batedor de falta, perdeu aquele centroavante novo, e hoje a gente tem um time muito atlético, né? A gente sabe que a turma corre pra caramba tal, mas é muito difícil da gente ver um gol olímpico, da gente ver um gol de falta bacana, ou de ver um jogador como o Gadelha que batia da onde for e fazia esse gol. Qual que é a sua visão como dirigente aí? E só para eu não perder aqui, mandar um abraço pro Serjão, senão ele me enche o saco amanhã que ele tá acompanhando aí. Serjão, abraço, irmão. Cara, eu enxergo que o que está dificultando um pouquinho o futebol aí, nessa técnica que você diz que está faltando, é a modernidade. Eu acho que a modernidade, celular na mão dos garotos, eu acho que isso aí está atrapalhando muito a formação do atleta. Eu acho que isso aí desgramou com tudo no futebol, porque antes o cara não tinha outra opção, ele tinha que sair e jogar bola mesmo, entendeu? Era futebol na rua, na terra, não tinha outra diversão a não ser o futebol e a televisão dentro de casa, né? Então, eu acho que hoje o cara já não quer mais, ele quer ficar em casa, no conforto, no celular. Então, a gente sofre isso nas categorias de base também. Ficou muito cômodo para o atleta hoje, né? Então, não é todo mundo que quer passar dificuldade mais, não é todo mundo que quer sofrer com o futebol, porque a vida de um atleta não é fácil. E ninguém nasce num clube grande, né? Tem que passar pelo pequeno primeiro. Então, é onde começa a diferenciar, né? Eu vejo alguns vídeos aí, até vi um do Fernando Praz alguns dias atrás aí, falando que 90% do futebol aí não são os melhores mais, né? São os que acreditam, os que consigam, os que são resilientes, os que conseguem enfrentar os desafios com mais tempo, né? Eu acho que é uma realidade que a gente tem visto aí em vários lugares, né? O futebol amador em Assis, ele ainda é forte, Fábio? Ou também tem menos gente gostando e apoiando? Se é que você acompanha um pouco aí. Eu acho que em todos os lugares, né? Até o futebol amador, ele diminuiu um pouco, né? Aqui em Assis nunca foi muito, muito forte, né? O futebol amador. Tem alguns times, sim, que são legais aí, que sempre, todo ano estão jogando, estão aparecendo. Mas o futebol amador de Assis também, com todas essas modernidades aí, vem diminuindo também. Eu estou aqui tentando... Diga. Aproveitando que você está falando de futebol amador, Fábio, teve algum caso assim de jogador que você foi atrás para contratar e o cara disse, não, vou ficar no futebol amador aqui, estou recebendo meu dinheiro aqui. Tem também essa concorrência, né, principalmente para os times aí de mesinha, até mesmo de Série A4, né? Tem também essa concorrência do futebol amador, né? Que paga muito claro, por fora ali, que é diferente do que o futebol profissional, você tem que oferecer toda uma estrutura, né? Claro, e também, num ponto de vista, é mais cômodo para o atleta também, né? Ele só vai jogar de final de semana, não precisa treinar todo dia, não precisa ter a questão de horário. Então, tem muitos atletas hoje que vivem disso, né? Se cuidam do corpo para conseguir executar no amador, e muitos ganham muito mais do que um clube profissional da quinta divisão pode pagar. E como que você convence um jogador hoje a jogar a quinta divisão, por exemplo? Essa do Sub-23 é uma forma de os clubes poderem ter os atletas, né? Porque é difícil. Aí você liberou a idade também. Como que você vai trazer um monte de cara já mais veterano, mais experiente, numa condição de trabalho não tão legal, uma condição financeira dos clubes não tão legal também, onde você não pode proporcionar praticamente quase nada para o atleta, a não ser a oportunidade. E esses atletas já não precisam mais da oportunidade, né? Já viveram o futebol, entendeu? Que nem a questão do Leandro. O Leandro já viveu de tudo, de bom no futebol. Então, a gente não consegue mais proporcionar esse sonho para ele, entendeu?
Então, a gente consegue proporcionar sonho para os meninos que estão começando, precisam mostrar o começo deles. E é que nem eu falei, né? Ninguém nasce no clube grande. Então, a gente é o começo de todo atleta, né? Eu tenho uma história bem traumatizante com o Assisense. Quer dizer, não tão traumatizante, mas triste. Não sei se você estava aí nessa época, Fábio, ou pelo menos se você ouviu, né? Acho que 15 anos atrás, em 2010, tem um time que, para mim, eu sempre quis ver uma partida em loco, que era o Ilha Solteira. E eu nunca tinha visto nenhum jogo do Ilha Solteira, né? Aí, em 2010, eu programei com meu pai, falei, vamos dar um pulo lá em Assis para assistir Assisense e Ilha Solteira. Beleza. Aí, uma semana antes, o Ilha Solteira me dá um WO. Aí eu falei, puta merda, né? Só faltava. Eu liguei pro presidente do Ilha Solteira, falei, escuta, tô saindo de Santo André, vou até Assis, são 500 quilômetros. Se você for dar o WO, fala para mim, eu não falo para ninguém, eu não vou, né? Não, pode ir sim que eu vou para esse. O time vai, papapá. Eu sei que eu fui até Assis e cheguei aí e assisti um WO do Assisense em cima do Ilha Solteira, em pleno Tunicão. Puta merda, viu, meu? Enfim. As dificuldades da divisão, né? Não é fácil, não. Todo mundo chega ali e acha que é só o jogo e não é. O dia a dia é muito complicado. E as cervejas que tanto tem aí na região pararam de apoiar o Assisense? Essa camisa aqui que eu tô, por exemplo, ó, acho que é uma das primeiras, ainda era a Malta, né? Agora acho que é Nova Malta, que chama. A que está aqui atrás é a Ponte. A Malta nos ajuda ainda, está com a gente. Forte com refrigerante cristalina, né? Que é da linha bacana. deles também. A Conte patrocina o Vossen. Certo. Até nisso aí tem a rivalidade, então. Não é questão de rivalidade nisso aí, né? A Conte é de Canhota, né? E a Malta é de Assis, né? A Malta, a fábrica fica incrustada no bairro, assim, o Rubem. É um bairro bem residencial, perto do seminário. Ó, passei ali, eu tinha um tio que morava ali também. E Cândido Mota, terra do Cândido Motense, o CAC, hein? Esse também não é da sua época aí, Fábio, mas também foi um time que nas divisões de acesso, meu, enchia aquele estádiozinho ali em Cândido Mota. Estádio Benedito Pires. Esses times todos aí das cidades vizinhas, acho que nunca mais, né, Fábio? Não tem mais gente doida que nem você aí. Muito, né? Até tem o sonho de voltar. O problema são as regras, os processos assim, né? Então, a maioria, eu acho, dos clubes que tem vontade, sim, de voltar, a cidade tem o sonho de ter clube novamente, mas o problema é estrutural de estádio, né? É muito difícil hoje você adequar um estádio em nível de Federação Paulista. Só para lembrar a turma aí, né, Rubem? Só para completar, para finalizar essa parte, a gente está falando de cidades ao redor, né? Além de Cândido Mota, que já teve o CAC, a gente está falando de Paraguaçu Paulista, que a gente conversou com o presidente também no começo do ano, estava com um grande problema no estádio, começaram a trabalhar ali, teve uma tempestade, ainda ajudou a piorar ainda mais o campo, o Amarildo segue na batalha, tem o Rancharia, a cidade Rancharia, né, que tinha o Ranchariense, Palmital, que também teve vários clubes importantes, acho que até Ourinhos, né, que também é uma cidade grande, importante, que também há muito tempo já não tem um time, Exaporã, enfim, bastante cidade que a gente tem aí no redor. É até bom para você ter essa noção, né, Fábio? Você está mantendo um sonho vivo aí, né? Mantendo o Assisense em atividade, enquanto a gente vê como é difícil, né? Esses clubes, essas cidades todas que eu citei aí, tiveram times fortes, eram cidades que tinham futebol aí bem arraigado na. Sim, mas é o que eu tô falando, né? A modernidade atrapalhou. Antigamente era o torcedor, o atleta, o pessoal não via a hora de chegar o final de semana para ter o jogo.
dava torcida, né? Então, muita coisa mudou, né? Então, isso faz pensar, né? Isso faz que o futebol perca um pouco de força. Infelizmente, né? O futebol também se tornou muito caro, né, Fábio? Hoje, quanto mais ou menos por mês aí para manter uma equipe como a Cisense? Só para a gente ter uma ideia, assim. Hoje, entre as categorias de base e o profissional, a gente tem um custo mensal aí de R$100 mil. Assim, mais de um milhão aí no ano, se a gente for botar no papel. Realmente não é para qualquer um, como a gente costuma dizer. Bom, passar rapidinho os comentários aqui. O Jason e Zé Louco São Paulino, lá de Tupã, falando vamos Tupã, rival aí do Fábio na disputa pela classificação. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pessoal lá de São José do Rio Preto, Teixeirão Mil Grau, boa noite, acompanhando vocês. Valeu, pessoal. Em breve aí teremos o pessoal do América aqui com a gente. Pedro Fernandes também por aqui. Enfim, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Quem tiver pergunta, presidente Fábio, a gente já está encaminhando para a reta final da entrevista. É só deixar aí nos comentários. Bom, Fábio, vou até colocar aqui a classificação, né, da segunda divisão. Última rodada, vocês venceram a Santa Cruzense. O Tanabi goleou o Tupã, já se classificou, né? Já tem uma vaga, então praticamente, de certeza mesmo, só tem uma vaga em aberto nesse grupo, né? E aí, vocês, Santa Cruzense e Tupã nessa disputa, né? Para você, qual que vai ser o diferencial aí do Acisense para conseguir essa classificação, para superar esses dois adversários aí? São dois adversários muito difíceis, né? O Tupã tem uma boa equipe, mas a gente não pode baixar a cabeça, tem que fazer que nem a gente fez nos dois últimos jogos. Hoje a gente é o único time invicto, né, do segundo turno, com 2 vitórias. A gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. Temos que brigar de meio a 0 a 3 pontos. Então a gente tem que brigar para a gente sair com a vitória no domingo e se manter firme na classificação. E domingo o jogo é fora de casa, é isso? Em Tupã, às 10 da manhã. Né? Esse é um jogo decisivo, né, Rubem? Esse aí porque se o Acisense ganhar do Tupã, praticamente já elimina o Tupã, pelo menos por essa segunda vaga, né? E aí depois tem o confronto final do Acisense, vai ser contra o Tanabi em casa, é isso, Fábio? Acho que cortou o Fábio. Mas é isso mesmo, o último jogo é o Tanabi em Assis. A minha dúvida é... Isso, o último jogo, mas o Tupã tem mais 2 rodadas ainda, né? Sim. Mas vocês ganhando aí já não dependem... O Tupã já não depende mais dele, né? Isso. Por isso isso aí. É importante. E a Santa Cruzense também só tem mais 2 jogos, né? E o último jogo é um jogo chave também, né? Se a gente conseguir a vitória tanto para o Tupã como para a Santa Cruzense, que é Santa Cruzense e Tupã, né? É um jogo muito difícil também, a última rodada. E aí eles se matam entre si. Bom, mas de qualquer forma, né, Fábio? Eu acho que, bom, olhando assim, se o Acisense conseguir uns 4 pontos aí nessas rodadas finais, acho muito difícil ficar de fora, né? Pelo menos vai conseguir a vaguinha ali como um dos melhores terceiros também, né? A gente vem trabalhando também em cima, né? E para isso, o Fábio... A gente não pode ganhar. Com certeza. E para isso, Fábio, quem é que são os destaques desse time aí, além do Leandro? Quem que você diria para a gente que a gente ainda vai ver brilhar aí mais para frente? Eu acho que no contexto inteiro, o nosso time inteiro é bacana, entendeu? Não tem um que a gente vai destacar. Gosto muito dos meninos, são todos dentro da sua posição, são bons. Então eu creio que a gente tem um elenco muito forte, entendeu? Desde o goleiro Felipe até o Leandro.
Então a gente tem um time muito competitivo aqui. Felizmente a gente teve as derrotas aí que aconteceram, mas eu creio que vai dar tudo certo aí, a gente vai dar uma embalada na competição. E desculpa, falei do Leandro. Ô, Fábio, nesse meio tempo aí, né? Você está há 6 anos no comando do Assisense. Já teve algum menino que saiu das categorias de base aí, que está se destacando em um outro clube? Como que é essa situação aí? Vocês recebem dinheiro aí de mecanismo de solidariedade por algum atleta? Como que é essa situação aí no Assisense? Não, hoje a gente não tem nenhum atleta, né, que teve passagem aqui que a gente tem mecanismo que a gente receba algum dinheiro. Mas a gente tem uma joinha aí que está atacando bem. A gente tem um artilheiro do Sub-15, né, que é o Leandro. Tem 7 jogos, 7 gols. Tem bastante clubes aí interessados nele e tenho certeza que já já a gente vai ver ele em um clube grande. E é um jogador da cidade mesmo, de Assis, aí, que vocês deram a oportunidade? É um atleta da cidade mesmo. Bacana, né? Assis teve, se eu bem me lembro, o Wagner, aquele goleiro do Botafogo, que chegou até a seleção. Se eu bem me lembro, ele começou... Era o Wagner que jogava Jefferson. em Assis? Jefferson. O Jefferson começou aí, né, com a carreira dele. Isso, o Jefferson, o Paulo Vitor, né, goleiro também. Esses aí já brilharam mais alto, né? Pô, bacana. O Paulo Vitor, né, para quem não se lembra, ele sai do Assisense e vai para o Flamengo, né, Fábio? E aí no Flamengo ele se profissionaliza, enfim, hoje está jogando lá não sei se é na Arábia Saudita, mas é no mundo árabe, naquele mundo árabe ali, né? É no Catar. No Catar? Naquele... E ele chega... Vocês têm algum contato com ele? Chegaram já a fazer alguma campanha com ele? Como que é a relação dele com o clube? Sempre quando ele tá na cidade, tá tendo jogos, ele vai nos jogos, acompanha. Mas eles hoje têm uma vida muito cheia de compromisso, né? É difícil, né? O tempo deles é muito disputado. Então, quando eles vêm, eles querem ficar mais com a família, descansar e sentir o cheirinho de casa, né? Normalmente o Donizete manda aquela pergunta hoje, só porque eu trouxe aqui, ele não mandou, né? O Renato Donizete de São Caetano sempre pergunta se o time tem alguma publicação, e eu separei para mostrar aqui para ele. O time em si do Assisense não tem, mas a cidade de Assis tem esse livro aqui que é bem legal, Assis de A a Z. É um índice de pessoas, clubes, enfim, em ordem alfabética, que passa pelas pessoas famosas da cidade, conta a história do Vossen, conta a história do padre Bellini. Acho que quando ele saiu, ele é de 2005, mas eu acho que ele ainda não cita nada do Assisense. Se bem me lembro, ele até ia sair uma segunda edição. O cara deve ter demorado muitos anos aí fazendo esse levantamento. Mas o Donizete, que gosta da história dos clubes, aí tem essa pérola. Desculpa, tem o Assisense, com perdão da expressão, mas tem o original, né? Porque a cidade teve a Associação Atlética Assisense lá nos anos 30. Então até tem um capítulo para ele, um para a Ferroviária. Então tá aí, ó, Renato, você que gosta, livro do Marcos Barreiro. Ô, Fábio, e deixa então aí uma mensagem para esse torcedor de Assis que tem que comparecer, se não ali em Tanabi, que não está muito pertinho para ir ver o jogo, mas pelo menos no último jogo, no decisivo, né? O que você falaria aí para um assisense que está assistindo aqui a entrevista, que não sabe se vai ou não vai no jogo? Eu acho que todo torcedor tem que acreditar no clube da cidade, né? Eu acho que para o clube se tornar grande ou chegar em divisões melhores, depende do torcedor. Então, se o torcedor quer ver
um clube numa situação melhor, ele tem que comparecer ao estádio, tem que colaborar com o clube e apoiar. Eu acho que isso daí é o que faz o clube crescer. Então, que acredite na gente, que compareça no estádio, que torça, nem que for pelo YouTube, assista nossos jogos, faça sua fezinha, que vai nos ajudar bastante. E eu creio que a gente vai brigar firme pela essa classificação. Depois, de novo, a gente na segunda fase vamos brigar pela classificação e pelo acesso. Bom, só para não deixar passar, viu, Mal? Já que o Brasa, né, não participou hoje aqui com a gente, tá furando muito, hein, Brasa? Já é a segunda semana já que o Brasa não participa. O Brasa é um colecionador de camisa que faz aqui com a gente, viu, Fábio? E ele sempre pergunta, Fábio, como é que eu consigo aí uma camisa do Assisense para comprar? Onde que tá vendendo? Vende pela internet? Como é que eu faço aí para conseguir uma camisa do Assisense? Hoje as nossas camisas são comercializadas nos dias de jogos, né? A gente tem uma lojinha lá que vende as camisas. E fora isso, é pela página do clube, né? Pelo Instagram, só chamar o pessoal lá que eles vão direcionar as vendas, né? Tem algum outro material do time, Fabio, além da camisa, boné, alguma coisa, ou esse ano só camisa? Tem o boné e a camisa. É uma camisa bonita, bem feita pela empresa Lude, um material de muita qualidade. Quem comprar vai gostar. É de camisa de passeio bacana. E os dois modelos é o azul com a listra branca e o branco com a listra azul, é isso? Isso, são muito bonitas. De fato são mesmo, a gente vê aí as transmissões aí pelo canal do Paulistão no YouTube, e tá de parabéns o pessoal que confeccionou as camisas do Assisense aí. E Fábio, a gente só pode desejar, né, boa sorte para vocês aí no restante da competição, e quem sabe a gente volte a se falar aí mais para o final do ano com um acesso aí na bagagem, que seria o primeiro acesso do Clube Atlético Assisense. Bateu na trave ali em 2013, né, chegou na reta final ali, acabou perdendo acesso. Até estive aí em Assis acompanhando Assisense e Água Santa, né? Era um jogo importante, mas naquela oportunidade Água Santa empatou e ficou muito próximo do acesso, e o Assisense ficou numa situação complicada, mas quem sabe aí no final desse ano esse acesso histórico aí do Assisense, para a gente voltar a ter o clássico aí no ano que vem, quem sabe. A gente vai trabalhar muito para que aconteça isso. Vamos medir forças para tudo aí, que dê tudo certo. Não, mais do que isso aí, cara, porque eu tô há 5 anos sem ver um jogo em Assis, desde antes da pandemia, sempre, porque os jogos da primeira fase, né, não são tão decisivos. Sempre deixo para ir ver um jogo na segunda fase, e tanto o Vossen quanto o Assisense não tem colaborado comigo aí para pegar um jogo decisivo. Então vamos ver se vocês vencem esse jogo aí agora, o jogo difícil, que me perdoe a nossa amiga de Tupã, mas vamos ver se vocês ganhando esse jogo aí fazer uma decisão contra um Tanabi já classificado, que não vai estar muito nervoso ali, não vai estar muito preocupado, para que o Assisense pelo menos passe de fase aí para ter um pouquinho mais de futebol na cidade. Sim, a gente vai fazer. A gente vai fazer de tudo, então se a gente passar, estão convidados aí para vir aqui receber uma camisa da gente, tá? Conto com a torcida de vocês também, para que a gente possa passar de fase. Não. Vai ter a minha, o Hélio, que também é nosso amigo aí, sabe que nessa altura eu queria que todo mundo passasse. A gente está torcendo para muita gente. Mas de qualquer maneira, quem passar eu vou assistir. Eu devo ir para Assis agora, acho que ainda esse mês, no final do mês, depois do feriado, e aí vamos ver se tudo der certo, ainda pego o Assisense na segunda fase, ou os nossos amigos aí do Santa Cruzense. Obrigado mais uma vez, Fábio. Desculpa tomar o seu tempo, a gente sabe que é presidente de clube, mas é importante as pessoas te conhecerem, saberem do trabalho que você está fazendo, cara, e até para que outras pessoas falem, pô, queremos fazer parte disso aí, mais gente possa apoiar o Assisense. Claro, é fundamental isso aqui.
é muito bacana, né, esse entretenimento que nos aproxima também de vocês e do torcedor que às vezes está distante em outra cidade, quer saber um pouquinho do que está acontecendo no clube, e se não tiver isso aqui, poucos vão ter informações, né? Então a gente agradece aí, sempre que precisar vamos estar aqui, pode contar com a gente. Beleza. Valeu, Fábio, muito obrigado aí. Obrigadão. Pela entrevista. É isso aí, Mal. Mais uma entrevista, mais um presidente conversando aqui com a gente, né? Pessoal lá de Assis, já estamos completando o álbum de figurinha da Bezinha, já, hein? O grupo pouco. 1 agora só falta o Olímpia, né? O Olímpia, que na quarta-feira, véspera de feriado, o Lupércio combinou aí de estar com a gente. Só para não perder aqui até a minha hospedagem quando eu for para Assis, né? Mandar um abraço para a tia Marlene, que hoje mora aqui em Santo André, mas que é lá de Assis. Tia Marilena, que está lá em Assis, essa ainda mora lá. Tio Mané, essa aí, ó, mora em Assis. Essa turma toda, Rubem, morava em frente à casa do Padre Bellini, que é o padre que funda o Vossen. Eu até, se você colocar Padre Bellini aí na internet, uma das fotos mais famosas é a minha, mostrando uma arma de brinquedo para o padre, que é para mostrar que desde cedo teve esse mau comportamento. Mandar também um abraço para o Tilim, que é meu primo, também super envolvido lá no futebol. Tem bastante gente lá, o Bolão, que ainda vive o futebol também, foi muito importante para o Vossen. É uma cidade que teve uma ligação não só no futebol profissional, cara, mas, como eu disse, aí nesses times amadores, aí no Botafogo, no próprio Diesel, no São Paulinho, muito futebol em Assis, cara, muita coisa ali aconteceu. O São Paulo chega a jogar profissional, Mal? Eu acho que o São Paulo chega a jogar um ano, sim. Deixa eu confirmar aqui nas 1000 camisas. Eu coloquei aqui, mas ficou meio ruim aqui, não dá para enxergar, que eu destaquei só o Assisense. Eu acho que são quatro. São tem quatro. A e o Vossen. Eu acho que ele chegou a mandar algumas. Também não consegui achar agora aqui, mas enfim. Mas o estádio do São Paulo é muito bacana, cara. O Marcelino de Souza aí. Para quem gosta de colecionar, né, e visitar estádios, tem que lembrar aí que assistem o atual estádio Tunicão. Tá aqui, ó. O time chegou a disputar 4 competições oficiais da Federação Paulista. Sempre jogando com casa cheia. A cidade de Assis teve uma ligação muito forte com a ferrovia. O próprio estádio do São Paulo ficava pertinho ali da linha do trem. Então, para quem gosta de estádio, tem esse estádio atual, que é o Tunicão, tem esse estádio Marcelino Souza, que é o estádio do São Paulinho, e ainda tem o estádio da Rua Brasil, a Casa da Vermelhinha, a Ferroviária de Assis, que é um estádio muito bacana, muito bonito, e que não sei até que ponto vai aguentar se sustentar aí com todas essas mudanças de vida que a gente vê. Bom, só para a gente passar rapidinho aqui, o Jazi perguntou, o Olímpia tem alguma chance mínima de se classificar? Não, o Olímpia já está eliminado, viu, Jazi? Matematicamente, se todo mundo perdesse, ele classificava com 9 pontos em terceiro, mas... mas acho que não dá, porque alguém vai somar ponto, né? Então. Não tem como. Eu acho que, desse grupo, a gente tem os 3 times aí, como você bem disse, lutando por uma ou 2 vagas, né? Porque ao mesmo tempo... Se eles resolverem empatar entre si, eles se complicam. Agora, se tiver vitórias, aí quem vencer vai se dar bem na história. Agora vamos falar do Marinho aí, ó, o nosso padrinho do grupo 2. O grupo 2, que teve o Guarulhos líder de folga, né? Tivemos o Batatais com uma casa, não vou dizer cheia, mas com um belíssimo público, depois da campanha que fizeram lá, e eles venceram o São Carlos, o que foi mais legal, né, no sentido de não decepcionaram a torcida. E aí um resultado surpreendente, talvez, não sei, o Flamengo de Guarulhos recebeu o Independente e perdeu de 4-2. O Flamengo estacionou, o Flamengo que inclusive trocou o treinador agora, né? Contratou o Edson Vieira para tentar salvar essa campanha aí, que está meio difícil. O Independente se mantém vivo,
o Batatais e Guarulhos, já com a classificação encaminhada, eles só não se classificaram ainda, Mal, porque Independente ainda tem 3 jogos para fazer e pode ultrapassar um dos dois na tabela. Mas ou Guarulhos ou Batatais, isso aí já é certeza que um dos dois está classificado. Outra coisa importante, Rubem, dos 3 jogos do Independente, 2 jogos são em casa. O próximo jogo agora, no fim de semana, contra o Batatais. Aí ele sai, vem aqui para Guarulhos para jogar contra um Guarulhos possivelmente já classificado, né? A gente Sim. Não sabe ainda como vai ser. E depois ele tem a sua decisão em casa contra o São Carlos, que pode também, dependendo do que acontecer, ou já chegar desclassificado, ou também ser um jogo decisivo, um jogo de decisão mesmo. E você falou do Batatais aí que ganhou do São Carlos. Eu vi um vídeo do pessoal do São Carlos há de se destacar bastante aí a Sanca Loucos, né? A torcida do São Carlos, que mesmo num campeonato que está longe de ser um bom ano, eles estiveram lá em Batatais num bom número, inclusive. Um abraço, então, o pessoal da Sanca Loucos, torcida que apoia aí o São Carlos, aonde o São Carlos vai. E para finalizar, também no grupo 3, tivemos aí 2 vitórias de visitante. Conversamos com o presidente do Mantiqueira, né? A presidente do Mantiqueira e o treinador. E o Mantiqueira venceu o União Mogi 2-1. Aí... Opa, o Rubem deu uma travada. Mal? Opa, voltou. Pois é, eu não sei em qual parte cortou aí, se é que cortou. Mas... Cortou na parte da vitória do Mantiqueira. E depois eu falei que o Mauá recebeu o Ecos e deu o Ecos 1-0. Esse grupo aí, os 4 primeiros, está bastante equilibrado, embaralhado ainda, né? O União Mogi, esse aí já foi, não tem mais chances. Mas o restante ali, difícil falar quem vai se classificar, né? A gente cantou a bola para o Dado, né? Eu falei para ele, Dado, esse jogo contra o União Mogi em Mogi é o jogo decisivo para vocês. Porém, eu confesso, né, que até no dia eu brinquei com ele e falei, até porque dificilmente o líder do grupo, que é o Mauá, vai perder para o Ecos, embora o Ecos, nesse exato momento, seja o último time invicto do campeonato. Sim, e era um duelo de invictos esse duelo aí, que o Mauá até então também estava invicto. Agora, e o Ecos estava, vamos dizer assim, na intermediária ali, né, com 6 pontos. Essa vitória alçou o time à vice-liderança. Lembrando que, no caso aí, ele e o Mauaense ainda vão ter uma partida a mais, né? Sim. Então, a missão do Mantiqueira está muito... Ainda é difícil, né? O Dado até me deu uma hoje aí, falando que está difícil, olha, esse não vai ser o ano, mas que o ano que vem vai ser o ano que o Mantiqueira vai dar mais trabalho. O Mantiqueira, eu acho que depois dessa vitória do Ecos, para ele se classificar, eu acho que só vencendo as 2, né? Para tentar passar ali com 12 pontos, talvez até como um dos melhores terceiros. Mas olha, Rubem, o próximo jogo é em Guaratinguetá. Tudo Sim. Bem que o time do Mauaense é um time que também perdeu uma partida só. É um time que se apresenta aí com uma certa solidez, né? Mas a molecada tem que ter brilho nessa hora aí, né? Uma vitória Sim. de 1-0 aí, bota fogo para os caras, porque o Mantiqueira iria a 9 e assumiria no mínimo a 3ª colocação, né? Sim. Dependendo do que acontecer com o Ecos aí, saldo de gol, se bem que o saldo de gol deles é bem baixo. Mas o Ecos vai ter o problema do número de vitórias, né? Porque o Ecos empatou bastante. Mas é verdade, se o Mantiqueira vencer e o Ecos perder, ele já passa pelo número de vitórias. Olha aí, então até uma vice-liderança seria alcançada aí. Esperar para ver, fato é, né, Mal, que essa próxima rodada devemos ter aí pelo menos mais 2, quem sabe 3 equipes confirmando a classificação, né? E aí a gente conta na semana que vem aí o que vai acontecer. Bom, bora assistir a nossa seleção de técnico novo, Mal? Vamos. Só para lembrar aqui, ó.
Semana que vem, o André Tofetti do Batatá está aqui com a gente. Na sequência, o Lupércio Bonin. Depois temos o doutor Delmiro, do União Mogi. Em julho, todo mundo vai estar de férias, mas a gente vai falar com o Bruno, do São José. Vamos falar com o Adilson, do São Carlos. Vamos falar com o pessoal depois do América, de São José do Rio Preto. O Jarrão, do Corinthians de Santo André, que eu até vi aí no começo da live que ele tinha mandado um alô, ele vai estar aqui. E, se tudo der certo, consegui finalmente aí falar com o Ricardo, do AD Guarulhos, o presidente mesmo do clube, não a turma que está fazendo a gestão, que é a nossa decisão aqui, né? A ideia desse programa é falar com o presidente do clube, independente se a gestão tá na mão de outras empresas. Então tem bastante coisa aí para a gente conversar nas próximas semanas. É isso aí. E poderemos ter novidades a partir da semana que vem, né, Mal? Se tudo der certo aí, quem sabe o YouTube vai poder nos dar novidades aí para a gente divulgar para o pessoal. Divulgue para os seus amigos aí que o nosso plano é ficar ricos e milionários e comprar um time. Quem sabe a gente tenha um filho aí que queira jogar, que nem a turma do El Shaddai, ou a gente compra o El Shaddai dos caras. Enfim. Só uma última coisa importante. Quem puder, né? Vai lá. Não, completa que isso é importante. Quem puder. Não, quem puder, curta no canal, se inscreva aí, fique de olho. A gente solta os gols da rodada da Bezinha, a gente está sempre soltando aí já no domingo, quando acaba a rodada, enfim. É isso aí. Eu ia falar só para concluir que eu estive em São Bernardo agora na segunda-feira, não tinha visto nenhum jogo ainda da Série C do Brasileiro e vi uma vitória do CSA por 3-1 aí. O time do São Bernardo também tem um sério risco agora aí, viu, Rubem? Muita gente falando que com essas coisas que estão acontecendo no Guarani, de eleições e de o próprio estádio, que mais uma vez entra nessa conversa, que talvez existiria um movimento para Magnus Relógios voltar para o Guarani e em abandonando o time do São Bernardo, eu diria que o futuro do São Bernardo é bastante difícil. Eu ouvi a entrevista do presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, por uma rádio de Campinas hoje, e é muito falado sobre isso, porque para quem não sabe, né, Mal, o Brinco de Ouro não pertence mais ao Guarani, pertence ao empresário que é dono de São Bernardo. Só que para o Guarani sair de lá, ele tem que construir um outro estádio para o Guarani. E até agora não se tem nem notícia de tijolinho sendo colocado para esse novo estádio. E aí, o que se comenta, Rubens, só para você, não sei quanto você sabe, o que se comenta é que um possível local do novo estádio seria a beira da Anhanguera, numa área ali, acho que até é Campinas, obviamente, mas é uma área meio afastada da cidade, tá? Mas isso aí já teve gente que falou dessa. Para quem não sabe, a estrada que sai de São Paulo são duas, né? A Bandeirantes e a Anhanguera. E a Anhanguera tem muita área aberta ainda ali, né? Na proximidade da estrada. E aí diz, né, que por conta de tudo isso, se o Guarani virar SAF, há a possibilidade aí do Roberto Graziano adquirir a SAF do Guarani, enfim. Ele já esteve no clube alguns anos atrás e deu confusão, saiu, aí comprou o São Bernardo, enfim. Vamos esperar. Tivemos falando em São Bernardo, né? A gente teve aí o fim do primeiro turno da Série D. Portuguesa entre de Limeira bem, Monte Azul ganhou a primeira e o Água Santa segue decepcionando, né, Mal? Você que era região aí, esperava mais o Água Santa, viu? Nessa Série D. Você sabe que o Água Santa, para mim, tem um pouco dessa tese que eu defendo desde o começo aí, hein, Marinho? Não vai falar que eu caí no seu papo. Desde o começo eu digo que o Independente de Limeira, para mim, tá ali em último, mas é um time que vai surpreender ainda. E eu acho que o Água Santa tem a mesma coisa. O Água Santa teve 3 ou 4 partidas que era para ter pontuado ou ganhado mesmo ali e acabou errando em besteiras. Quem está lá é o Sérgio, né? O Sérgio Guedes, é um treinador que eu admiro muito o trabalho. Nunca é um cara que tem poucos trabalhos ruins, né? E eu acho que
por mais que o time esteja na penúltima colocação, hoje a diferença do Água Santa para o primeiro colocado, para o primeiro time na zona de classificação são 2 pontos. Então, é uma coisa que em uma rodada o Água Santa pode, dentro de uma combinação de resultados aí, tá dentro da classificação. Lembrando que o time que está na 4ª colocação é o Pouso Alegre e que já jogou nessa rodada ontem, inclusive, sendo derrotado pelo Rio Branco. Então, se nessa rodada o Água Santa venceu o Maricá como visitante, o Água Santa já dá aí um bom salto na tabela. A Série D é 8 times, mas é invertido, né? Eu tinha esquecido disso. Que não volta no primeiro jogo, né? Volta agora do último até o primeiro. Isso. A Inter, que ganhou lá do Operário, recebe o Operário. Aliás, esse era um jogo que eu até queria ir, porque eu queria ver o time do Operário em campo. É sexta-feira o jogo, né? Se eu não me engano, não, sábado. Sábado às 4 horas em Limeira. Estou meio por fora. Bom, é isso então. Hoje a gente finaliza mais cedo por aqui, né? A entrevista foi mais rápida, a gente está só nós dois aqui, mas a gente volta aí semana que vem para falar com o pessoal de Batatais, que vai ser uma entrevista bem legal para a gente saber o que está acontecendo lá em Batatais, certo? Certo. Valeu, gente, quem acompanhou. Valeu, Jazi, que está sempre aí com a gente, pessoal que ficou aí. Até a semana que vem. Valeu.